Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez no nosso Apontar Talks. Eu sou Cissa Mello, sou diretora-presidente do Conselho Diretor do Instituto Apontar. E para nós é uma honra ter aqui hoje a nossa convidada, Denise Brero. Vou deixar para que ela faça a sua própria apresentação, como eu comentava com ela. Eu gosto muito mais que a pessoa conte a sua história do que a gente ficar, simplesmente lendo um currículo. Mas queria, como sempre, a gente tem por hábito fazer uma descrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo está na altura do queixo. Estou vestindo uma camisa verde com o colar com um medalhão prateado e atrás de mim um fundo branco, tá? É um prazer muito grande ter aqui a possibilidade da gente estar difundindo conhecimento sobre o tema altas habilidades. O Instituto Apontar é uma instituição que tem mais de 50 anos de existência, 20 anos trabalhando nessa temática de altas habilidades, que ainda é um tema que precisa ser muito mais conversado, muito mais falado. Denise e eu aqui falávamos sobre isso. Então, Denise, te passo a palavra aí para você começar fazendo a sua apresentação, contando para as pessoas um pouquinho de quem é a Denise, que está aqui hoje conosco. Boa noite, Cissa. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aqui. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Queria agradecer a você, a Andresa, que fez o contato também, pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema, como você bem disse, que ainda é bastante invisível, né? E pensando na questão da superdotação na vida adulta, se torna um pouco mais invisível. A gente fala muito mais da superdotação em crianças e adolescentes, muito mais no contexto escolar. Então, essa oportunidade de poder falar de um tema ainda menos difundido é muito importante, né? Você estava falando do Instituto Apontar e você falou de 20 anos aí, né? É curioso como as nossas histórias, elas se cruzam sem a gente saber, porque vai fazer 20 anos também que eu atuo na área das altas habilidades e superdotação, né? Então, eu comecei lá em 2003, no finalzinho de 2003, quando o Ministério da Educação chamou os estados para a implantação dos NAS, dos núcleos de atividades para as altas habilidades e superdotação. Eu sou psicóloga de formação e eu trabalhava na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo naquela ocasião, e eu fui, então, recrutada para participar dessa formação no MEC para a implantação dos NAS. E foi ali o meu primeiro contato com as altas habilidades de superdotação. Nunca tinha ouvido falar desse tema na universidade, nem em nenhum outro curso que eu tivesse feito. E aí acabei tendo que me formar nesse processo, né, trabalhando com a temática, implantando o NAS em São Paulo. Eu coordenei esse núcleo durante 10 anos aqui no estado de São Paulo, e aí acabei me encantando pela temática, e depois fui fazer especialização na área, estudei com a professora Zenita lá em Lavras, fiz o mestrado também nessa área, estudando superdotados na vida adulta, ali em 2011, então, que começa a minha inquietação para tentar entender como a superdotação impacta as pessoas na vida adulta. Depois, doutorado, pós-doutorado, e aí no meio do caminho, né, eu dirijo hoje o Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, presidi o Combrage na gestão anterior, hoje eu sou vice-presidente do Combrage, junto com a professora Cristina Delu. Então, é um tema que me achou aí pelo caminho, Cícera, e me arrebatou, e eu acabei mergulhando profundamente nessa temática. E estou aí há 20 anos trabalhando com a superdotação também. Bom, gente, por isso é que eu não podia contar o currículo dela, né? Muito mais rico a gente ouvir, né? É maravilhoso. Renata, realmente, Denise é realmente uma sumidade nessa área, né? Falei o nome da Renata porque acabei de ver que Renata Vieira está aqui conosco, que é uma mãe de um aluno nosso com altas habilidades, né? E aí me veio à cabeça como é importante, né, Denise, a gente ter a participação da família junto conosco, né, para a gente estar fazendo um trabalho conjunto, né, de família, instituto, escola. Então, cada vez mais a gente consegue ver como a gente vai unindo, né, e aí a gente vai conseguindo atender de forma muito melhor esse indivíduo que tem altas habilidades, né? Você comentou também, né, e agradeceu aí a Andresa, que é a nossa coordenadora técnica hoje do Instituto Apontar. A sugestão do tema foi da Andresa,
nós ficamos extremamente felizes exatamente, né, pelo ponto que você trouxe. Se a gente já acha que é invisível, né, o adolescente com altas habilidades, que dirá o adulto com altas habilidades? Então, realmente, a gente precisa abrir espaço para falar mais sobre essa questão, e aí é muito bacana. Então, a gente está aqui hoje conversando, né, e podendo estar ampliando o nosso olhar nesse sentido, né? E aí, dando sequência aqui, né? A gente vai aqui conversando, né, gente? E aí, lembrando que está aberto para todos vocês fazerem perguntas, para que vocês tragam aqui no chat, né, as perguntas. A gente vai, na medida do possível, colocando, né, essas perguntas aqui, né, para a Denise poder ir respondendo. Já adianto que, caso a gente não consiga responder todas as perguntas hoje, a gente vai respondendo ao longo de outras lives ou através das nossas redes sociais, né? A gente envia para a Denise, responde, faz, né, um pequeno vídeo e a gente publica, porque a dúvida de um pode ser dúvida de muitos outros, né? Então, é muito importante. Participem, gente. Tragam aqui as perguntas. Denise, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são as características de uma pessoa com altas habilidades na vida adulta, né? Tem algumas características que são diferentes? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Essa é uma questão bem interessante a gente pensar, né, Cissa? Tem muitas características que são parecidas com aquelas que a gente observa em crianças e adolescentes. Então, uma rapidez de aprendizagem, uma curiosidade muito grande, né, uma fúria por dominar. Costumo dizer que as pessoas superdotadas, elas têm uma fome pelo conhecimento e isso as acompanha a vida inteira. Uma curiosidade que é muito própria também e que faz com que elas sempre busquem saber mais sobre determinados assuntos, né? Na vida adulta, o que a gente percebe, né, é que, por exemplo, essa curiosidade, ela faz com que essa pessoa, ao longo do processo do desenvolvimento, desenvolva um perfil mais autodidata. Então, são pessoas muito autodidatas na busca pelo conhecimento, buscam informações sozinha, aquilo que a gente já observa nas crianças e nos adolescentes, né? Isso vai ganhando corpo com o passar do tempo, e os adultos, eles se tornam autodidatas. Alguns, por exemplo, relatam para mim, né, no consultório, que não tem muita paciência, por exemplo, para fazer cursos, que muitas vezes eles preferem, no ritmo deles, buscar as informações para saciar a curiosidade, para entender o funcionamento de alguma coisa, né? Então, são pessoas que, geralmente, quando estão conectadas com as suas áreas de interesse, são extremamente engajadas e motivadas, são extremamente engajadas e motivadas no trabalho também, quando aquilo faz sentido, quando trabalham com algo que faz sentido. Essa fala de fazer sentido é algo também muito presente, né? Tudo tem que fazer sentido, a regra tem que fazer sentido, o que as pessoas dizem tem que fazer sentido, o trabalho tem que fazer sentido, e quando há essa sensação, há uma conexão, há um engajamento muito grande. Então, são pessoas que tendem a se dedicar muito ao trabalho, principalmente quando elas entendem que aquele trabalho faz sentido. Às vezes, acabam desenvolvendo um perfil workaholic, de trabalhar muito, né, por longas horas, esquece às vezes de comer, esquece de ir ao banheiro, porque ficam muito dedicadas às tarefas ali que estão desempenhando, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter para não extrapolar os limites, né? Eu costumo dizer para os adultos que, assim, a cabeça, ela não tem limite. E a cabeça de um superdotado, ela é muito rica de ideias, de pensamentos, de fantasias, de imaginações, né? Então, a cabeça, ela não tem limite. Mas o corpo tem limite. Então, o cuidado também de conseguir encontrar um certo equilíbrio na vida entre aquilo que a inteligência, né, ou que a capacidade cognitiva é capaz de fazer e aquilo que o corpo é capaz de tolerar também, né? Então, uma outra característica é essa, às vezes passar um pouquinho do limite ali, exceder um pouquinho o limite, quando há um nível de dedicação muito grande para o trabalho, né? Uma motivação muito grande aí. Outra característica que a gente costuma observar com bastante frequência, Cissa, é uma coisa que a gente fala de um senso de não pertencimento. Então, eu ouço muito das pessoas adultas superdotadas. Eu não me sinto conectado com a maioria das pessoas, as conversas da maioria das pessoas não fazem muito sentido para mim, eu tenho poucos amigos, tenho poucos e bons amigos, né? Então, essa percepção da diferença, que é algo que a gente
já consegue perceber ali na infância e na adolescência, ela vai ficando mais evidente com o passar do tempo, né? Então, essa desconexão da maioria das pessoas, dos assuntos, né? Então, gostar de coisas muito específicas, coisas que a maioria das pessoas não tem muito interesse, a pessoa superdotada acaba tendo mais interesse, né? A sensibilidade e a intensidade emocionais também são muito presentes. Então, às vezes, os pacientes falam assim para mim: ai, Denise, desde a infância eu ouço a minha mãe, os meus pais dizerem que eu sou dramático, que eu daria uma ótima atriz ou um ótimo ator, porque essa coisa da intensidade, né, ela acaba sendo muito grande e às vezes é vista pelas outras pessoas como um drama, como um exagero. Mas, de fato, aquela pessoa está sentindo naquele nível de profundidade, né? Então, a coisa do 880, né? Ou é muito ou é nada. Então, isso também acaba sendo muito presente, né? Então, essas acho que são as características, assim, que a gente percebe que são mais evidentes aí no perfil das pessoas com altas habilidades de superdotação. Ô, Denise, e aí se tem alguém ouvindo a gente agora, né? E aí lembrando que tem gente ouvindo ao vivo e tem gente que depois vai assistir essa live e começou a se identificar, né, com várias dessas características que você trouxe. O que que você sugere para essa pessoa? De que forma que ela pode buscar? Porque as pessoas ficam muito confusas. É muito comum que me perguntem: ah, mas aí eu procuro um médico? Isso é um diagnóstico? Como é que eu faço? Então, assim, o que que você sugere, né, para a pessoa que estava te ouvindo agora e falou assim: puxa, eu acho que eu tenho muitas dessas características que a Denise falou? Sim. E aí uma coisa importante que eu queria trazer é que às vezes as pessoas reconhecem-se características e pensam, mas eu tô velho já, faz sentido eu buscar avaliação nessa idade, com 30, com 35, com 40? Eu costumo dizer que sim, que faz sentido, né? Porque um bom caminho é você buscar um profissional especializado em altas habilidades de superdotação. E aí você que está em qualquer lugar do Brasil, no site do Combrage, né, do Conselho Brasileiro para a Superdotação, a gente tem um mapa dos serviços, ou seja, o mapa das pessoas que são associadas ao Combrage e que atendem nas diferentes regiões do país. Então, você pode clicar lá e buscar um profissional que esteja mais próximo da sua região e que possa fazer o atendimento. E para os adultos é muito tranquilo, porque a gente tem a possibilidade do atendimento online. Então, a gente tem aí, né, alguns profissionais que atendem no Brasil e que podem oferecer esse atendimento. Então, assim, essa busca, ela é importante, porque no processo de avaliação, né, no processo de identificação, você vai poder reconhecer várias de suas características e vai poder entender melhor o perfil do seu funcionamento cognitivo e emocional, né? Então, essa pergunta que você faz é muito importante. Não é um diagnóstico médico, né? A superdotação, ela não é uma condição médica, ela não está descrita nos manuais médicos, nem no DSM, nem no CID, não tem CID, não tem uma classificação médica. Então, quem vai dar esse diagnóstico ou quem vai fazer essa identificação é um profissional especializado que pode ser um psicólogo, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, né? Um profissional que tenha a formação em psicologia ou em alguma área afim e que vai ter ali as ferramentas necessárias para fazer esse processo de identificação ou de avaliação, né? Não precisa buscar um médico para fazer essa avaliação, diferente do TDAH, diferente do autismo, né? Então, e é importante essa avaliação por isso, porque você vai compreender melhor o seu perfil de funcionamento, aprender a lidar com suas forças e também com as eventuais fragilidades que você possa ter, né? E aí, pegando um gancho nessa questão do autoconhecimento, né? E aí, colocando um pouquinho também do que você acabou falando aí rapidamente, porque eu te perguntei sobre identificação, e aí você falou um pouquinho sobre o atendimento, quer dizer, então você já foi um passo para frente, porque uma vez que a gente, né, tem a identificação, faz sentido para essa pessoa buscar algum atendimento? Que tipo de atendimento é esse, né? Principalmente lembrando que aqui hoje a gente está falando dos adultos. A gente tem algumas possibilidades de atendimento. Alguns desses adultos, a partir do processo avaliativo, a gente observa que é necessário fazer algum tipo de acompanhamento em psicoterapia para desenvolvimento do autoconceito, para lidar eventualmente com as questões emocionais que possam estar fragilizadas, para esse reconhecimento, né? Porque a gente não pode deixar de lado a perspectiva de que quando a gente faz uma identificação na vida adulta, acontece um luto.
Existe uma morte simbólica, né, de quem eu era antes desse processo e quem eu reconheço a partir do processo. Então, existe um luto ali que muitas vezes precisa ser vivido também em psicoterapia para que esse indivíduo possa se fortalecer do ponto de vista emocional e fazer uso das suas potencialidades cognitivas. Então, psicoterapia pode ser um caminho interessante. A gente tem algumas iniciativas de grupos terapêuticos para adultos, né? Então, tem alguns profissionais no Brasil que também fazem esse apoio em grupo, buscar profissionais que ofereçam, né, esse trabalho em grupo e, eventualmente, buscar cursos, atividades que tenham relação com as áreas de interesse ou de facilidade que foram evidenciadas no processo terapêutico. E aí eu queria trazer um exemplo, Cissa. A gente aqui no Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação trabalha com avaliação de adultos. E além do aspecto cognitivo, que eu avalio, né, por meio dos testes e todos os instrumentos que eu utilizo aqui, que são do campo da psicologia, a gente tem também uma profissional que nos auxilia com a avaliação da parte musical. Então, por exemplo, eventualmente a gente faz uma entrevista inicial e a gente observa que aquela pessoa tem alguma afinidade ou alguma facilidade na área musical. Então, a gente também avalia esse aspecto e depois dessa avaliação a gente dá alguns direcionamentos de caminhos que essa pessoa pode seguir para desenvolver mais aquela habilidade que ela eventualmente tenha. Então, a avaliação também é importante por isso, porque ela vai lançando luz, ela vai ajudando a gente a entender quais são as áreas, né, daquele indivíduo, que mais ele poderia desenvolver. Recentemente, eu tive uma paciente adulta que veio para avaliação e ela tinha muita facilidade, muito interesse na fotografia. E depois do processo avaliativo, ela se encorajou e ela foi fazer curso de fotografia. Então, vai depender muito também de quais são as áreas para a gente poder sugerir para aquele indivíduo o que ele precisa buscar, né? Não precisa buscar sempre um profissional especializado em superdotação. Eu posso fazer um curso de fotografia, posso fazer um curso de animação, eu posso fazer aula de música, então posso investir mais na questão do esporte, né? Então, buscar aquilo que faz sentido para mim e que muitas vezes eu deixei de lado porque a vida me exigiu outras coisas, mas a partir do momento que eu me aceito, que eu me entendo, que eu me compreendo, eu começo a olhar para aquelas habilidades e competências que eu deixei adormecidas e começo a incentivar e valorizar de novo essas áreas. Isso acontece muito, principalmente no campo da criatividade, Cissa. A gente tem uma perspectiva, né, de não reconhecimento do talento artístico, por exemplo, né, dos aspectos relacionados à criatividade. Existe uma questão cultural, né? Então, os pacientes falam assim para mim, ai, Denise, lá na época da faculdade, eu queria muito ter feito faculdade de música, mas os meus pais falaram que isso não daria dinheiro, que eu tinha que escolher uma profissão que desse dinheiro, e aí eu fui fazer medicina, ou eu fui fazer engenharia, ou eu fui fazer alguma outra faculdade que é mais bem reconhecida do ponto de vista social, e deixei de lado, abafei esse meu interesse pela música. Mas aquilo fica repercutindo ali internamente no sujeito, né? Então, a partir do momento que a pessoa faz a avaliação, ela começa a se permitir também vivenciar essas coisas e retomar coisas que foram deixadas no passado, muitas vezes em função das escolhas que a gente precisa fazer ao longo da vida, né? Nossa, que bacana. E você vê, a gente sempre aprende numa live, né? Porque tem sempre alguma coisa que a gente ainda não conhece sobre o tema. E eu não sabia que vocês no núcleo faziam esse formato também de olhar para essas especificidades. Achei Sim. isso muito bacana. E aí, voltando e até pedindo aqui para o Gustavo colocar depois de forma ressaltada. Já tem até uma pergunta aqui, mas antes de trazer a pergunta da Franci, eu queria perguntar para a Denise, quem estiver querendo conhecer mais sobre o núcleo aí de vocês, como é que eles acham vocês nas redes sociais? E aí, Gustavo, eu ia pedir para você trazer aqui as redes sociais, isso, do núcleo. Isso então, aí. Com o Instagram, mais alguma outra forma? Vocês têm um site, Denise? A gente tem um site que é núcleo PAHS.com.br, www.nucleonpas.com.br. Acho que faltou um H aí, Gustavo. Dá uma corrigida aí no H para a pessoa achar o site certinho, tá? E aí depois você coloca de volta aí. E aproveitando também, colocando o site do Combrage,
que a Denise falou que é onde você pode encontrar um profissional para fazer a sua identificação. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui. Vocês no núcleo, vocês fazem essa identificação, porque eu sei que o atendimento vocês fazem online para todo o Brasil. Mas Sim. a identificação, como é que vocês estão fazendo para os adultos? Para os adultos, a gente tem uma metodologia de trabalho hoje que é possível fazer online. A gente tem diversos instrumentos, diversas ferramentas, tanto do ponto de vista da psicometria, né, pensando na avaliação de inteligência, memória, atenção, quanto do ponto de vista dos aspectos mais específicos da superdotação, né? Eu parto de uma premissa, Cissa, que para avaliar os adultos, o aspecto mais importante é a gente fazer uma boa entrevista inicial, porque a gente consegue coletar a história de vida da pessoa. E a história de vida diz muito daquela pessoa, né? Das vivências, das experiências, da relação com a escola, com o trabalho, com a universidade, contato com os amigos, né? As dificuldades que essa pessoa eventualmente vai enfrentando ao longo da vida. Então, a gente consegue ter um trabalho que é possível ser feito online também, que mescla instrumentos quantitativos com o olhar qualitativo que a gente tem em relação às informações que são coletadas ao longo do processo. Maravilha, só para deixar bem claro para quem está assistindo a gente. E aí agora, Gustavo, vamos voltar aí com a pergunta da Franci, que também é mãe de uma menina com superdotação. E ela está perguntando se você sabe, por acaso, Denise, se tem algum atendimento gratuito no Rio de Janeiro que faça esse atendimento. Sim, a gente tem, Franci, os NAS. Eu sei que o Rio de Janeiro tem um NAS que é bastante ativo, e lá no site do Combrage, na aba Serviços, você vai clicar lá no mapa do Brasil, no Rio de Janeiro, e você vai encontrar os outros serviços que existem lá também, alguns públicos, outros privados, e que oferecem atendimento no Rio de Janeiro. A gente tem algumas boas possibilidades. Inclusive, o Rio de Janeiro tem uma legislação bem atual em relação às altas habilidades de superdotação, né? Então, você pode encontrar no site do Combrage maiores detalhes aí sobre esses atendimentos. Maravilha, brigadíssimo. E aí, continuando, tem aqui né, a Andresa, inclusive, retomando aqui, agradecendo mais uma vez a Andresa, nossa coordenadora técnica, que faz toda a preparação para esses nossos encontros. Então, todas essas perguntas que eu estou trazendo aqui são perguntas formuladas pela Andresa. Mais uma vez, obrigada, Andresa. E aí, uma coisa que ela trouxe que eu acho que é muito bacana é a gente pensar em alguns mitos que a gente escuta, né? E aí um deles a inteligência tende a diminuir, né? Uma vez que a gente não estimula, uma vez que a gente não está num ambiente estimulante. Como é que se a gente, né, não identifica, não trabalha, esse adulto lá, ele vai ter essa inteligência, né, menor daqui a alguns anos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Denise. Sim, essa é uma pergunta que aparece com bastante recorrência. O que eu costumo dizer, né, e aí pensando até no que as pesquisas apontam, é que esse talento, né, a expressão da superdotação, quando a gente não tem oportunidade, isso fica latente. Então, a gente imagina que a superdotação é como se fosse uma sementinha. A pessoa nasce com esse potencial e aquilo fica latente, porque tem esse componente genético, então a gente nasce com essa possibilidade, mas que para que essa possibilidade ela se torne expressa, se realize, a gente precisa ter um ambiente que seja favorável. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade, né? Não têm a possibilidade de vivenciar um ambiente que seja enriquecido ou que forneça as condições para que esse talento se manifeste, desabroche. O que acontece com o passar do tempo? Você não deixa de ter a superdotação, ela vai ficar ali. Em algum momento, se você tiver oportunidade, isso pode ser desabrochado. Vou contar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra, né, para professores da rede municipal de uma cidade daqui do Brasil. E aí, ao final da minha aula, eu estava falando sobre características de superdotação, atendimento desses estudantes no contexto da escola, né? Então, eu estava fazendo uma aula bem introdutória sobre o assunto. Ao final dessa aula, um professor levantou e deu um depoimento. Ele falou que ele tinha 54 anos e que ele nunca tinha tido grandes oportunidades na vida por ter vindo de uma família humilde, em uma situação de vulnerabilidade. Mas ele tinha muita vontade de aprender a tocar algum instrumento, e especialmente o piano, era uma coisa que encantava ele.
E aí, um dia ele estava na igreja e no final do culto ele chegou perto do piano, ali no pessoal do coral, e começou a dedilhar o piano. E aí a pessoa que era responsável pelo coral chegou perto e falou: Nossa, vem ensaiar com a gente, parece que você leva jeito, né? E ele, todo sem graça, falou que nunca tinha tido oportunidade, que era a primeira vez que ele dedilhava o piano. E aí a pessoa insistiu, falou: Não, vem com a gente, vem ensaiar com a gente, que eu acho que você leva jeito. E aí ele começou a chorar no relato, né? Dizendo que depois de 6 meses ele estava tocando piano e lendo partitura, como se ele tivesse feito aquilo a vida inteira. Né? Então, um exemplo muito concreto para a gente entender que nunca é tarde para a gente descobrir o nosso talento e que quando a gente tiver oportunidade, isso vai aflorar, né? A gente vai ter essa possibilidade. Então, tem esse exemplo para a gente entender isso. E um outro aspecto importante, Cissa, teve uma pesquisa na UFMG em 2018, em que a pessoa fez uma análise longitudinal, ou seja, fez uma pesquisa com as pessoas ao longo do tempo. Então, eles avaliaram crianças com teste de inteligência e essas mesmas crianças foram avaliadas depois quando adultos jovens, ali em torno dos 19 até os 25 anos. Não é um período de tempo muito longo, mas houve pelo menos 12 anos de diferença entre uma avaliação e outra. E o que eles perceberam? Que a inteligência, ela permanece estável ao longo do tempo. Então, as medidas de QI que foram coletadas ali na infância, elas mais ou menos estavam estáveis ali no início da vida adulta. E é importante ressaltar que não era uma pesquisa para superdotados, era uma pesquisa para a população geral. Né? Então, existe uma certa estabilidade com relação à inteligência. O que eles descobriram é que as pessoas que tiveram acesso a níveis mais elevados de ensino tiveram um certo incremento aqui, né, no resultado do QI, e essas pessoas que tinham uma inteligência maior, elas foram a níveis mais altos de escolarização, né? Então, quanto maior a inteligência, maior a possibilidade daquele indivíduo alcançar níveis mais altos de escolarização e ter sucesso profissional, né? Então, essa questão da inteligência, ela auxilia muito nesse aspecto do sucesso profissional. E aí, claro, né, ali por volta dos 30 anos, e é natural do processo do desenvolvimento, a gente chega numa certa estabilização dessa inteligência e depois a gente começa a entrar no declínio natural que faz parte, né, do processo de desenvolvimento de todos nós. O Denise, e aí aproveitando, primeiro que exemplo maravilhoso, né? Né? Fiquei aqui emocionada pensando na vida desse senhor, como foi alterada por ter exatamente a presença desse estímulo, né? Porque às vezes a gente fala de estímulo, eu acho que as pessoas não conseguem entender que o estímulo pode ser o piano que estava ali parado na igreja naquele momento e ele se aproximou e alguém, né? Porque se ele também tivesse chegado lá, dedilhou no piano, e não tivesse esse outro indivíduo que fala para ele, vamos, você Sim. pode, vem, né? Então, assim, riquíssimo isso, né? E aí, pegando esse gancho, responde para a gente, assim, qual é o impacto que a gente tem justamente por essa pessoa não ter tido essa avaliação na infância, né? Porque eu acho que é isso que talvez... Né, a gente está aqui basicamente na metade do nosso encontro, então agora a pessoa já entendeu, opa, são essas características, então é esse o caminho, mas ela pode estar bem naquela hora que ela fala assim, mas não vale a pena, né? Não vou fazer mais nada, eu já estou com 40 anos, já estou com 50 anos, para que eu vou procurar isso agora, a essa altura da minha vida? Então, vamos lá, Denise, o que você tem para dizer para essa pessoa? Eu vou contar um pouquinho para você os relatos que eu recebo no final das devolutivas e depois das devolutivas, né? Acho que muito mais do que eu falar, eu poder trazer a fala das pessoas que viveram a experiência enriquece mais aqui o nosso diálogo, né? O que as pessoas me dizem é o seguinte: primeiro, há um impacto inicial muito grande. Por quê? Essa sensação de diferença que eu comentei lá no início da nossa conversa, ela permanece ao longo da vida com esse indivíduo. E a gente sabe o seguinte, Cis, que quando a gente se sente diferente, a gente acha que a gente tem um problema. Puxa, se eu sou diferente é porque eu não estou me encaixando. Então, existe um erro, existe uma fragilidade, existe uma dificuldade que é minha, né? Então, muitas vezes, para entender essa diferença, essas pessoas começam a buscar
por diagnósticos para tentar se compreender melhor. Algumas delas chegam para mim no processo avaliativo com diagnósticos de TDAH, com diagnósticos de bipolaridade, com outros diagnósticos, né? E que não explicam necessariamente esse funcionamento que elas percebem que é diferente. Então, depois passado esse impacto inicial, e muitas vezes uma negação de olhar para isso e falar, não, mas eu nunca me vi com essas características, eu nunca me vi com esse potencial, acho que você deve ter errado no teste, né? Então, às vezes eu ouço coisas dessa natureza e que eu sei que fazem parte do processo, mas depois que passa esse impacto, o que as pessoas dizem é assim, nossa, pela primeira vez eu li um relatório e entendi que aquilo me descreveu, eu me reconheci naquilo. Ou, nossa, essa descoberta foi tão importante porque agora minha vida começa a fazer sentido. Tudo que passou se torna compreensível, eu consigo explicar por que era dessa forma, por que eu fui daquela forma, por que hoje eu sou assim. Então, esse processo de autoconhecimento, ele acaba sendo muito poderoso para essas pessoas, de poderem se entender a sua história pregressa e ganhar força para dar passos para o futuro, né? Então, por exemplo, eu recebo, às vezes, adultos, né? E eu tenho, assim, um número muito grande de adultos na faixa dos 35 aos 40 anos que buscam avaliação, e muitos deles vêm pensando, por exemplo, em mudança de carreira. Estão insatisfeitos com a vida profissional, mas, ao mesmo tempo, não se sentem encorajados o suficiente por não acreditarem nas suas capacidades de mudar de rota. Então, às vezes, a avaliação, ela traz esse elemento importante para a pessoa se entender as forças e as fragilidades e pensar rumos para a sua vida. De repente, sair de uma carreira que é estável, de sucesso profissional, para ir para uma outra área, né? Então, recentemente, por exemplo, eu avaliei um médico, funcionário público, estabilizado profissionalmente, ganhando bem, e que está infeliz com a carreira. E, a partir da avaliação, tomou coragem para dar passos para migrar para uma outra área, né? Claro que isso não é feito assim, da noite para o dia, mas aos pouquinhos essa transição vai acontecendo porque a pessoa começa a ganhar mais confiança em quem ela é, né? Nas habilidades e competências. Então, o ponto-chave é esse, autoconhecimento, né? E se fortalecer, acreditar no seu potencial, entender o seu potencial para tomar decisões que passem a fazer sentido para aquela pessoa e que não necessariamente sejam escolhas agora que continuem atendendo a necessidade do outro. Superdotado, ele tem, às vezes, uma necessidade grande de atender as necessidades do outro. Muitas vezes faz escolhas para agradar o outro. Então, é importante, a gente tem pais aqui ouvindo a live, importante pensar nisso, né? Ouça seu filho também no processo do desenvolvimento, nas tomadas de decisão, nas escolhas, porque muitas vezes eles vão guardar para si os desejos no movimento de agradar os pais. Porque esse movimento de agradar, às vezes, para eles, é entendido assim, se eu não agradar meus pais, eles não vão me amar mais. Se eu não fizer sempre as coisas, se eu não for sempre um bom aluno, se eu não tiver sempre as melhores notas, se eu não for sempre o filho perfeito, entre aspas, meus pais não vão me amar mais. Então, às vezes, a superdotação ela pode ter um lado perverso, porque a pessoa começa a achar que ela é amada só porque ela é inteligente, né? Então, às vezes, a gente precisa cuidar disso também, para não reforçar esse pensamento em casa, né? E muitas vezes a pessoa acaba engolindo os próprios desejos para atender a necessidade dos outros. Ótimo você trazer esse assunto, essa dica. E aí o Gustavo já trouxe aqui o comentário da Kessia, que eu acho que vai muito na linha do que a gente estava falando, né? A Kessia está comentando aqui, boa noite, eu já quis mudar de profissão várias vezes, tudo eu me encanto, administração, direito, química e até letras. Isso é uma característica da pessoa com superdotação, ela querer mudar, ela querer estar fazendo várias coisas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Denise. A gente pode entender que existem dois perfis de superdotação. O perfil que é mais direcionado para uma área específica e a pessoa vai profundamente naquela área e se torna um grande especialista naquela área. Então, o mundo gira em torno daquele assunto que interessa. Mas a gente tem um outro perfil que a gente chama de perfil de multitalentos. Então, eu posso gostar de muitas coisas. E aí eu vou ter muitas dificuldades do ponto de vista profissional para fazer as escolhas. Então, uma coisa me encanta, outra me encanta. Se eu escolho uma coisa, eu abro mão de tantas outras que eu gosto.
né? Então, eu tenho alguns pacientes que passam por essa dificuldade e muitas vezes se cobram por acharem que sabem um pouquinho de cada coisa e nada profundamente. Porque também a gente tem uma questão cultural importante no nosso país de valorizar o especialista. Mas a gente tem espaço para o especialista e para o generalista. Em muitos momentos, a gente precisa de pessoas que tenham um amplo conhecimento em áreas diferentes e geralmente essas pessoas que vão ocupar posições de liderança, posições de chefia, porque começam a ter uma facilidade maior para ter a visão macro das coisas, por exemplo. Né? Então, se você tem esse perfil mais multitalento, gosta de muitas coisas, tá tudo bem. Você não é dispersa, você não é desinteressada, você só tem um jeito diferente de funcionar. E aí é importante encontrar alguma profissão em que você possa conectar diferentes áreas dos saberes para você também se sentir mais realizado e mais confortável. E às vezes, os seus desejos, as suas vontades não vão ser supridas só no campo profissional. Encontrar hobbies também é importante, né? Então, até para ter equilíbrio na vida, né? Dedicar energia para o trabalho, mas também dedicar energia para outras coisas que você não vai desenvolver profissionalmente, mas que podem te trazer prazer e satisfação também. Ô, Denise, e aí queria trazer aqui, se o Gustavo puder colocar aqui para a gente, né, um relato da Renata e até uma pergunta que vem junto com esse relato, né? Primeiro, obrigada por compartilhar aí parte da sua vida conosco, Renata. Através desses relatos, a gente consegue também, né, muitas vezes ajudar outras pessoas que estão ou que passarão, né, por uma situação como essa. Então, a Renata conta aqui que amava trabalhar na área onde ela trabalhava, que era uma área de licitação, né, um setor de licitação em empresa privada, e aí ela teve síndrome do pânico e ansiedade, e aí ela está perguntando qual é a relação que tem sobre isso, né? Sim, as pesquisas mostram, Renata, que pelo menos 25% das pessoas perguntadas têm uma predisposição maior a desenvolver transtornos ansiosos. As pessoas perguntadas, por natureza, elas são mais preocupadas. Elas se preocupam mais com o futuro, elas têm percepções que muitas vezes passam despercebido pela maioria das pessoas, têm preocupações que muitas vezes também passam despercebido pela maioria das pessoas, né? Então a gente sabe ali que já tem um funcionamento que é um pouco mais ansioso. Então, somado a isso, né, a gente tem a possibilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade mesmo. E o que a gente consegue perceber é que, assim, quando você tem uma identificação na infância e na adolescência, a tendência a você desenvolver transtornos de humor, como depressão e ansiedade, ela minimiza bastante, porque quando você é identificado na infância e na adolescência, você consegue receber apoios necessários, tanto do ponto de vista psicológico, quanto escolar, né? A escola vai precisar modificar ali o currículo, ou você vai passar por um processo de aceleração de estudos, a sua família muitas vezes vai ser orientada, então você vai ter uma rede de apoio que vai te ajudar a ter um desenvolvimento mais saudável. Quando você não é reconhecido na infância, e esse reconhecimento ele vem tardio, muitas vezes a superdotação ela vem acompanhada do que a gente chama de comorbidades, né? Então seria, por exemplo, um transtorno de ansiedade, depressão, burnout. Então eu vou dizer para você que grande parte das pessoas que me procuram para avaliação, elas chegam num sofrimento psíquico muito grande. Nesse processo de se sentirem diferentes, de acharem que não são boas o suficiente, porque são pessoas extremamente perfeccionistas e autocríticas. Então, a síndrome do impostor, não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas a síndrome do impostor é assim: eu acho que o meu trabalho não é bom o suficiente. Eu acho que eu preciso estudar mais, que eu não estou pronto para desenvolver alguma coisa. Essa síndrome do impostor, ela é muito presente nas pessoas superdotadas, especialmente nas mulheres, né? Então, você vai acumulando toda uma série de autoexigências, autocríticas, sensação de diferença, de desconexão com as outras pessoas, e isso pode gerar ansiedades maiores. Às vezes, você tem uma dedicação muito extrema para o trabalho, e aí desequilibra um pouco essa homeostase que a gente precisa ter para ter um bom desenvolvimento, para ter um desenvolvimento saudável, né? Então, muitas vezes, a balança pesa mais para o lado do trabalho, você esquece de cuidar das outras coisas, isso também pode potencializar eventuais quadros de ansiedade,
e de burnout, né? Então, muitas vezes as pessoas me procuram e elas já estão num quadro de burnout ou passaram por um burnout muito recentemente, porque tem uma tendência maior a se dedicar mais, a trabalhar mais, a estudar mais, a se cobrar mais, a se exigir mais, e isso às vezes acaba sendo prejudicial, né? Então, as pessoas adultas que não foram identificadas antes, elas têm uma tendência maior a desenvolver quadros depressivos, quadros ansiosos e o burnout também. Denise, só porque pode ter gente aqui conosco que não saiba o que é burnout, né? E até porque essa palavra, né, em inglês às vezes acaba confundindo. Você pode explicar um pouquinho o que é o burnout? Sim, são quadros em que a pessoa entra num processo de exaustão em relação ao trabalho. É assim, é como se a gente vivesse uma situação no trabalho que nos demandasse demais por muito tempo. Isso vai se cronificando. Então, são muitas exigências externas e, às vezes, exigências internas. Isso vai se cronificando com o passar do tempo. Então, a nossa resiliência, né, que é aquela capacidade que a gente tem de se esticar para dar conta de uma demanda e depois voltar, estica de novo para dar conta de uma demanda e depois volta. No burnout, às vezes a gente estica tanto que esgarça. E aí fica num processo cronificado dessa exigência muito grande. E isso leva a um esgotamento mental gigantesco. E aí você começa a duvidar da sua capacidade, você começa a diminuir a sua produtividade, começa a ter crises de ansiedade, começa a ter crises de pânico, às vezes entra num processo depressivo e você perde o gosto pelo trabalho, você perde a vontade de se engajar e muitas vezes as pessoas demoram entre 6 meses e 1 ano para se recuperar, às vezes precisam se afastar do trabalho, se cuidar do ponto de vista emocional, tomar medicação, reequilibrar a vida para conseguir se recuperar. Então é um processo bastante doloroso, né? Bastante sofrido para a pessoa que vivencia o burnout. A Rafaela está trazendo aqui também um relato. Obrigada também por dividir conosco. A Rafaela é mãe de uma das alunas do Instituto Apontar e ela diz: sofro de ansiedade desde bem pequena e sofro de forma a se manifestar fisicamente. Quando pequena, tinha crise de bronquite, febre, ruía a unha até machucar. São características também que a gente, né, quadros que a gente vê acontecer. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e aproveitando, trazer também a questão, você falou aí da comorbidade, né, e trazer a questão da dupla condição, né, e especialmente do autismo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que ainda é um tema aí que a gente precisa estar reforçando, e mesmo na questão dos adultos, porque muitas vezes são adultos que também, né, que não foram identificados e que, além das altas habilidades, têm também o autismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Só comentando, né, o que a Rafaela traz, Rafaela, tem pessoas superdotadas que têm muita dificuldade de externalizar aquilo que estão sentindo. Então, elas mantêm aquilo escondido, né, como se fosse um comportamento internalizante que a gente fala. Então, eu guardo para mim, eu não consigo dividir com ninguém o sofrimento, porque eu não quero incomodar as pessoas. Essa é a fala das pessoas superdotadas. E aí, o que acontece? Elas somatizam. Então, o corpo começa a manifestar esses sintomas, né? Então, vem em forma de ansiedade, de roer unha e outros comportamentos, né? Como esses que você colocou de febre. Então, isso tem a ver com comportamentos internalizantes. E é muito importante, quando você perceber isso em você mesmo, ou em um filho, ou em um sobrinho, em alguém, buscar ajuda, né? Porque isso pode evoluir e pode evoluir de uma maneira muito negativa. Até você colocou, né? Cutucava aí até machucar a unha, né? Isso pode evoluir de uma maneira negativa. Então, esse é um aspecto importante que muitas vezes o superdotado guarda para si o sofrimento, não consegue externalizar. Esse aspecto que você traz da dupla excepcionalidade é muito interessante, muito importante, porque a gente fala pouco mesmo. A gente pode ter a dupla excepcionalidade tanto com as questões das comorbidades, né, dos transtornos mentais, também, né, transtornos de personalidade, então borderline, a bipolaridade, a gente pode ter essas condições, a psicopatia associada à superdotação. Claro que não é uma incidência grande, mas o que eu quero dizer é que, assim, a superdotação, quando cuidada desde a infância, ela se torna um fator protetivo
para você desenvolver qualquer outra coisa. Quando isso não é cuidado desde a infância, a chance de você ter outra questão associada é muito maior, né? Então, a gente tem esses tipos de dupla excepcionalidade e a gente tem também a dupla excepcionalidade que pode acontecer com a deficiência. Então, eu posso ter deficiência em uma área e superdotação, que pode acontecer com o TDAH, né? Então, eu posso ser uma pessoa superdotada com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu também posso ser uma pessoa superdotada com autismo, com TEA, né? Existe aí uma proporção também de pessoas com superdotação e com autismo. É importante a gente entender que são duas condições completamente distintas, mas que podem coexistir na mesma pessoa, né? Porque às vezes as pessoas acham que a superdotação é um pedaço do autismo, e não é. São condições completamente diferentes, né? E aí a gente pode ter características que são muito particulares. Então, uma coisa é eu ter só superdotação, uma coisa é eu ter só autismo, outra coisa é eu ter as duas condições combinadas, né? Então, uma pessoa com superdotação e com autismo, geralmente ela vai ter uma necessidade de suporte menor, né? O que eu vejo aqui na minha experiência na clínica, tanto com crianças, adolescentes e adultos, é que são pessoas que são mais funcionais, que têm muitas condições de alcançar sucesso na vida, de conseguir bons empregos, de conseguir cargos de liderança, cargos de chefia, e muitas vezes elas precisam, por exemplo, de suporte para entender pistas sociais. A dificuldade, às vezes, está ali, ou nos padrões restritos e repetitivos, né? Uma pessoa que, às vezes, tem dificuldade de lidar com quebra de rotina. Mas, assim, de um modo geral, são pessoas que conseguem ser funcionais na vida, né? Na maioria dos casos, são pessoas que conseguem estudar, conseguem trabalhar, conseguem se desenvolver, mas vão precisar de suporte em alguns momentos específicos. E aí, ao longo da vida, a gente tem que entender, o suporte vai ser para a superdotação em alguns momentos e vai ser para o autismo em outros momentos, né? Então, esse olhar de quem acompanha é muito importante para entender o que aquela pessoa está precisando em determinado momento. Maravilhoso. E a Rafaela traz aqui também um relato de que ela tem uma amiga de que acabou de ser identificada com um transtorno do espectro do autismo, né, agora aos 48 anos, e descobriu a superdotação depois dos filhos, né? Com esse relato e com a própria conversa com a Renata e com a Rafaela aqui, né, a gente vê que tem uma questão também muito genética. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente já está chegando aqui ao final do nosso encontro. E ainda tem uma pergunta da Ana para eu te trazer depois. Vamos falar dessa questão genética e a gente fecha com a pergunta da Ana. Sim, a gente tem um componente genético tanto para a superdotação quanto para o autismo. Então, geralmente, quando a gente dá devolutiva para os pais aqui na família, né, eu sempre brinco, abacate nasce do abacateiro, né? Então, da onde será que vem a superdotação? Tem mais alguém na família. Às vezes a família nuclear, às vezes a família estendida, e aí as pessoas começam a buscar na memória e lembrar, o meu avô, o meu tio, né? Então, sempre tem mais alguém na família com característica de superdotação. Maravilha. E aí vamos trazer a pergunta da Ana. Ela diz: eu sempre tive a necessidade de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Quando eu paro para fazer uma única coisa, eu acabo dormindo no meio. Isso é uma característica de altas habilidades? Sim, pode ser, Ana. A gente tem muito esse perfil, né? Tanto que quando a gente faz teste de atenção com as pessoas superdotadas, geralmente elas se saem melhor no teste de atenção dividida e atenção alternada. É assim, parece que o cérebro ele tem um gás, uma energia muito grande, e eu preciso fazer duas coisas para conseguir me concentrar, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente adulta que ela ia para a aula de pós-graduação e ela ficava jogando joguinho no celular. E aí um dia o professor ficou super bravo com ela, e aí ela explicou, falou: professor, eu tenho que jogar o joguinho, porque daí eu consigo te ouvir e eu consigo prestar atenção na aula. Se eu não jogar, eu vou me distrair, vou me dispersar com alguma outra coisa. Então, tem algumas pessoas que têm essa característica de fazer duas coisas simultaneamente e ser melhor do que fazer uma coisa só de uma maneira concentrada. Ontem eu ouvi um relato de, né, um adulto, e ele dizendo assim: eu preciso ler 4 livros ao mesmo tempo, porque eu preciso me manter, né, lendo vários livros e que precisa ser ao mesmo tempo. E aí a explicação que ele deu eu achei bem interessante. Eu preciso abrir várias janelas e deixar que essas janelas vão, né, levando o meu cérebro para ir pensando, né? Então achei bem interessante esse relato que eu ouvi ontem.
Sim. O importante para a gente diferenciar do TDAH é se isso não impacta na funcionalidade do dia a dia, porque o TDAH também pode ter características dessa, né? Então, eu fazer muitas coisas, mas eu me perder no meio do caminho e eu não conseguir concluir nada. Agora, se você faz muitas coisas e mesmo assim você conclui, provavelmente a gente está falando de uma superdotação e não do TDAH, né? E aí, fechando aqui também essa questão que a gente falou, né, das possibilidades e das duplas, né, condições, às vezes é muito difícil, né, identificar de forma, né, entender o que é o TDAH e o que é a superdotação, o que é parte do autismo. Então, por isso, né, Denise, que é muito importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo procurem bons profissionais, né, para que possa ter um apoio adequado, porque a gente ainda vê muita identificação, né, infelizmente, errada mesmo, né? Não tem Sim. outra palavra para a gente falar sobre isso, né? Sim, tem, porque tem muitas características da superdotação que se assemelham com características do TDAH, com características do autismo, mas o que vai diferenciar é o nível, né? E o quanto aquilo prejudica a funcionalidade do indivíduo. Então, ter profissionais que tenham pelo menos o conhecimento da superdotação, né? Que tenham esse entendimento dessa linha tênue que muitas vezes acontece entre as diferentes condições, é muito importante. Geralmente eu recebo os pacientes aqui com diagnóstico de TDAH e tem uma superdotação evidente ali que nunca foi vista, né? Então a pessoa tem dupla excepcionalidade, ou ela nem tinha TDAH, mas ela tem a questão da sobreestabilidade, por exemplo, né? Então esse olhar sensível para poder fazer essa diferenciação é muito importante para que a pessoa não tenha diagnósticos errados ao longo da vida. Maravilha, Denise. Vou te pedir para trazer aí as últimas palavras antes de eu fazer, né, de eu encerrar aqui a nossa live. Então, se você quer trazer mais algum recado, vou pedir novamente para o Gustavo colocar as redes sociais e o site do núcleo, né, para que as pessoas possam acessar e possam ir acompanhando esse trabalho e te passar para falar aí para a sua fala final. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Eu sempre digo que é importante a gente entender um pouquinho os impactos da superdotação na vida adulta, até para a gente pensar retrospectivamente o que a gente pode fazer para atender esse adulto que um dia foi criança, foi adolescente e que poderia ser beneficiado de alguma forma, né? Então, se você tem alguma suspeita de superdotação em relação ao filho, ao sobrinho, a alguém próximo de você, busque profissionais especializados para fazer essa identificação, para que você possa receber o suporte adequado, para que a escola possa oferecer também o enriquecimento curricular ou aceleração de estudos, para que esses professores possam ser orientados. Então, tem todo um caminho que a gente pode construir, né, de busca de orientações, para que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, possa ter ali uma rede de apoio e possam ter oportunidades, né, que possam ter oportunidades ao longo da vida, para que esse talento, né, esse potencial que está ali, esse dom, possa se tornar expresso ao longo da vida. As pesquisas mostram que é muito importante que a gente identifique essas crianças ainda pequenas, para que elas possam ter um desenvolvimento saudável, para que essa possibilidade ela aumente, né, para que ela possa ter um desenvolvimento saudável, possa encontrar autorrealização, possa ser feliz fazendo aquilo que ela tem vontade de fazer, aquilo que ela tem habilidade, aquilo que faz sentido para ela. Né? Então, que a gente possa ser, que nós todos, né, que estamos aqui, as pessoas que trabalham com a superdotação, possamos ser agentes de transformação de alguma forma, para poder ajudar a encontrar muito mais pessoas que estão por aí, né, Cissa? A gente tem muito talento escondido. A inteligência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, não escolhe nada, ela é democrática. Mas muitas vezes as pessoas estão por aí escondidas porque não tiveram oportunidades. Né? Então, que a gente possa olhar para quem está próximo da gente, reconhecer características como essas que eu trouxe hoje e, de alguma forma, tentar fazer ponte para que elas possam encontrar alguém que seja capaz de dar oportunidades, assim como a gente faz aqui, vocês fazem aí no Instituto Apontar e tantas outras pessoas que estão aí por aí, Brasil afora, se dedicando e se envolvendo com a causa das altas habilidades de superdotação. Maravilha, muito obrigada. E aí, reforçando, né, a gente... Desculpa, tem mais um comentário aqui.
Doutora Denise é maravilhosa, que live incrível, quantas informações bacanas. Gratidão, Cissa, por nos proporcionar esse acesso. Imagina, Franci, esse é um dos objetivos do Instituto Apontar. A gente hoje, em outubro de 2023, eu reforço a data porque tem gente que vai assistir essa live depois em outro momento, a gente já está atendendo 608 crianças e adolescentes aqui no município do Rio de Janeiro. Mas, como a Denise falou, tem muito mais gente atendendo pelo Brasil afora, e a gente tem um trabalho incrível sendo feito, mas ainda a gente tem uma subnotificação das pessoas com altas habilidades. Então, a gente precisa falar muito mais sobre isso. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente fez recentemente um levantamento e a gente entende que, pelas questões estatísticas, né, dos dados que a Organização Mundial de Saúde nos traz, só no Fundamental 2 do Rio de Janeiro a gente tem a oportunidade poderia ter a oportunidade de atender 4.000 alunos, e a gente ainda atende aí, né, o Apontar 608, a gente tem outras organizações muito bacanas aqui no Rio de Janeiro, como o Instituto Rogério Steinberg, como Sabendo Mais, como o Smart, que também atende aqui no Rio de Janeiro, mas a gente ainda não atende nem 25% do que a gente poderia estar atendendo. Então, a gente precisa ampliar, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Eu estou, nesse momento, aqui em Brasília, tive a oportunidade de levar esse assunto para todos os deputados e todos os senadores da bancada do Rio de Janeiro, né? E ainda pude, hoje, levar no gabinete da senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, né? Nós não somos, né, filiados a nenhum partido, nosso trabalho é apartidário, mas é importante que a gente leve esse assunto para além também da esfera da academia, além do atendimento que a gente traz, né, para essas famílias, como eu me referia, é importante que a gente leve esse assunto para os políticos e também para a mesa do almoço de domingo, como diz uma amiga minha, né? Então, a gente precisa que esse assunto seja parte do cotidiano de todos, porque só assim a gente vai conseguir atender mais pessoas e quebrar essa ideia de que a pessoa com altas habilidades ela já nasceu com uma inteligência, então ela não precisa de nenhum atendimento. E a doutora Denise usou uma palavra muito forte, mas eu acho que vale a gente ressaltar. A gente tem muita gente em sofrimento psíquico. Então, a gente precisa estender a mão para essas pessoas. A gente precisa olhar para essas pessoas, seja através, né, de uma identificação, ou seja através de um atendimento, para que essa pessoa possa ser feliz, porque é isso que a gente quer, né? Todos nós queremos, né, nos conhecermos melhor e, consequentemente, conseguirmos, né, ser mais felizes. Então, muito obrigada, Denise, pela oportunidade que você nos deu aqui de aprendermos mais junto contigo e que a gente possa levar esse assunto para várias outras esferas. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui hoje e a tantos outros que irão assistir essa live. Uma das formas, inclusive, de todos que estão aqui conosco nesse momento ajudar é divulgar essa live. Gente, fica gravado, vocês peguem esse link e encaminhem no grupo de WhatsApp que vocês acham que não faz sentido encaminhar. Encaminhem nesse grupo. O grupo da igreja, o grupo da fofoca, o grupo do bar, o grupo da praia, para que mais gente possa ouvir sobre esse assunto, tá bom? Uma boa noite para todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.